No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi, o Eterno diz o seguinte: há 3 castigos que posso te dar, e você deve escolher, e eu vou executar. Gade entregou a mensagem. O Senhor prefere 3 anos de seca, 3 meses fugindo dos seus inimigos enquanto eles o perseguirem, ou 3 dias de epidemia no país. Pense e resolva. O que eu devo dizer para quem me enviou? Que conversa estranha essa, né? Davi então disse a Gade: são todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, a cair na mão dos homens. Então o Eterno mandou uma epidemia desde cedo até a noite, desde Dan até Berseba. Morreram 70 mil pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença: basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu com uma espada pronta para ferir Jerusalém. E Davi e os seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. E quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo: ah, Senhor, fui eu quem pequei, eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que essas ovelhas fizeram de errado? Castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Tem uma expressão muito popular que diz entre a cruz e a espada. E ela tem uma ideia de dizer que você está diante de uma situação extremamente difícil e você tem que escolher opções que são extremamente difíceis e complicadas. Esta é a situação de Davi. 3 opções. O que você escolhe? 3 anos de seca, 3 meses fugindo ou 3 dias de epidemia? Isso depois do censo. Por que é que Deus faz isso? O texto também não diz. Só diz que Deus está irado com Davi, porque Davi decide fazer um censo para descobrir o tamanho do seu governo, do seu poder. 3 anos seria o fim de todo o seu reinado de seca. 3 meses fugindo, Davi não é mais garoto que consegue fugir de Saul. Ele não tem mais energia para isso. 3 dias de epidemia parecem ser o erro menor ou de melhor bom senso na história de Davi. 70 mil pessoas morreram em um só dia. E quando isso acontece, há uma dor profunda no coração de Davi, e não só de Davi, de toda a sua corte. Parece que Davi está vendo o anjo ali preparado para vir destruir. E ele assume a responsabilidade dos seus erros, da sua culpa. E ele diz: só eu, Deus, a culpa não é do povo. E ele isenta o povo dos seus erros. E Deus afasta o peso da sua mão. Algumas lições difíceis. Eu preciso olhar para esse texto. A primeira lição, quando eu olho para esse bloco, é de que situações difíceis de entender precisam da graça para resolver. Porque eu não entendo isso. Eu não tenho uma lógica na minha reflexão. Então eu preciso da graça de Deus, entender que houve graça. Ainda que houvesse a necessidade da punição, houve graça do perdão, da retirada do peso, da punição. Então, quando eu não entendo, busque graça. Senhor, dá-me mais graça. A segunda é de que a resposta para aquela situação em que Davi reconhecidamente sabe que errou era o arrependimento de panos de saco. Pano de saco é uma ilustração de que eu estou arrependido. Tiro as roupas reais e me visto de trapo, de imundícia, de lixo, como dizendo eu não sou nada. Terceira lição, e isso mostra o caráter de Davi. Quando a culpa é sua, assuma-a sozinho.
Não deixe que os outros paguem pelo mal que só você fez. Contrapondo com Saul, quando Saul tem culpa, ele diz o povo está indo embora. Quando Davi tem culpa, ele diz o erro foi meu, salve o povo. Parece que Deus de vez em quando faz esses testes com os seus líderes. Ele fez isso com Moisés e agora faz com Davi. De fato você me ama como um líder ou você apenas ama a sua posição? Moisés intercedeu pelo povo. Abraão intercedeu pelo povo. Davi intercede pelo povo. A Bíblia fala que um dos deveres da liderança é interceder pelo povo. Porque eles servem a Deus servindo o povo. Sem isso, não é serviço. E uma quarta lição: é melhor ser punido por Deus do que pelos inimigos dele. Ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, ainda que isso cause medo de morte. Mas Davi diz: prefiro ser punido por Deus do que ser punido pelos meus inimigos. E você? O que você faz diante de situações difíceis, complexas, complicadas? Creio que nessa hora a gente precisa orar: Senhor, nos dê a graça de entender. Porque até quando eu não sei, o Senhor sabe. E quando eu não consigo, o Senhor consegue. E quando eu não posso, o Senhor pode. E se eu estou contigo, que mal hei de temer? Nos vemos em mais um episódio daqui a pouco.